Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 11, versículo número 6. Faça a leitura. Desde que concluímos o capítulo de número 10, nós estamos em uma sessão onde o autor está mostrando as coisas que nós devemos compreender pela fé, a fim de lembrar daquele objetivo que ele traçou no capítulo de número 10, versículo número 36, quando ele disse: com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcançar a promessa é o objetivo de todo cristão. Morar com Deus nos céus é o objetivo final do cristão. Assim como viver para a glória de Deus na terra é o meio pelo qual ele vive até chegar a esse dia. É tanto o meio quanto o fim, porque Deus nos criou para a sua glória. Então o autor começa a falar da fé. E nós vimos sobre Abel, vimos sobre Caim, vimos sobre Enoque, porque o autor está lembrando daqueles que viveram pela fé, que poderiam ter desanimado e não desanimaram. E então, quando chegamos agora no versículo de número 6, lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna galardoador. O que é isso? Na tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, aparece essa tradução galardoador. Isto provém do grego mistapodotes, que significa literalmente alguém que paga salário, recompensador. Pensando assim, vamos fazer uma releitura desse versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é aquele que paga o salário, é o recompensador dos que o buscam. Bem, vamos ligar o pensamento do que o autor falou antes e do que ele está falando agora. Capítulo de número 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se você fizer a vontade de Deus, Deus é quem vai lhe recompensar. É Ele quem vai te dar o pagamento da sua vontade, da sua vida de devoção, da sua entrega para Ele. Ou seja, se está difícil a vida, mas se você não abandona a fé, se você continua sendo servo fiel de Deus, é Ele quem vai te recompensar, e a recompensa não pode ser melhor. A recompensa é morar com Ele nos céus. Então o autor está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível crer na criação de Deus. É impossível crer na palavra de Deus sem fé. Como fé não é algo que nós produzimos, é Deus quem dá. Se você não tem, se humilhe por essa fé, para que Deus te dê, para que então você possa viver amando-o, entregando-se para Ele, cumprindo a vontade dEle, para por fim ter uma recompensa que é a justa recompensa que Ele vai te dar. Mesmo que essa recompensa não seja aparentemente nessa vida, mesmo que você tenha que viver toda essa vida até recebê-la, mas valerá a pena.
Eu perdi um querido irmão em Cristo há 2 semanas. Eu convivi com ele um bom tempo, mas ele teve uma doença, iniciou com uma doença antes que o conhecesse. Quando o conheci, ele já estava doente. Como houve dias em que ele estava sofrendo. Eu ministrei a ceia na casa dele algumas vezes porque ele não pôde ir à igreja. Eu orei com ele algumas vezes quando ele estava sofrendo. Houve dias que eu orei com muita vontade de que Deus o curasse, mas quem foi que disse que Deus faz a nossa vontade, ainda que essa vontade seja muito boa? Mas aquele irmão estava firme, ele estava decidido a não abandonar o seu Senhor e Salvador, e foi fiel. Ele partiu. Tenho certeza que a essa altura já recebeu de Deus a recompensa, o salário, o pagamento de sua dedicação, de sua fidelidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe, precisa acreditar nele, precisa acreditar na palavra dele e que ele se torna o recompensador daqueles que o buscam. A sua recompensa, meu irmão, minha irmã, vem de Deus. Vai valer a pena. Eu já ouvi um ditado algumas vezes, eu sei que ele é colocado em tom de brincadeira, mas podemos meditar nele. O patrão paga bem. É verdade, ele paga bem. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando por lutas, persevere, porque vai valer a pena. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te leve a viver pela fé, crendo e confiando na recompensa que um dia virá. Esse foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou o Mário Biolada, aguardo você para o nosso próximo estudo. Até lá!